Olá, meu nome é Jaime, eu tenho 73 anos, tenho empresas na minha cidade desde 77, são 47 anos de empresário aqui. Já fui presidente, eu participei de várias gestões como diretor da associação comercial, depois fui presidente. E hoje, depois de passar por um revés na saúde, eu entreguei as empresas, não participei de mais movimento nenhum, mas continuo muito preocupado com o Brasil, com o futuro dos nossos netos, das nossas crianças. Toda a vida fui muito encrenqueiro, fui muito briguento, nunca me conformei com os rumos que estão dando para o Brasil e penso que, enquanto cidadão, eu tenho o dever de continuar atuante de alguma forma. Eu sei que vocês são eleitores em Maragogi e eu sou pai do Jairo. Só que nesse momento eu gostaria de convidar vocês para inicialmente a gente falar não de Maragogi, mas para a gente dar uma olhada para dentro de nós mesmos enquanto empresários. Porque eu sempre vi o setor produtivo, e aí não só os empresários, não só as empresas, mas também os trabalhadores. Eu sempre vi o setor produtivo como grande cargueiro que carrega essa nação nas costas. Nós somos trabalhadores, nós somos arrojados, nós somos atrevidos. Entretanto, o poder público acaba com esse país bonito, com esse país rico. Junta legislativo com executivo, com judiciário, tudo é uma coisa só, é um protegendo o outro contra a gente. Eu às vezes fico pensando, eu não sei como é que é possível, nós aceitarmos, porque quem fala que o governo rouba, que o governo é corrupto, que o Estado é corrupto, não é eu não, é o Ministério Público, é a Polícia Federal, são os processos. Agora, como é que a gente aceita que o fiscal entre na nossa empresa ou pare uma carga nossa na estrada? Eles, representando o poder corrupto, vir na nossa empresa saber se nós estamos sendo corretos. Como é que acontece uma coisa dessa? Como é que eu aceito isso? Então a gente precisa, antes de tudo, de aprender a reconhecer e valorizar a nossa força. Nós somos o progresso desse país. A gente não atrapalha o Brasil. O setor produtivo não atrapalha o Brasil. Quem atrapalha o Brasil é a pouca vergonha no Estado. E eu sempre pensei que nós não podemos aceitar isso. Eu acho que a gente tem que reagir de alguma forma. A gente tem que achar uma saída. Nós temos o poder de parar o país, os caminhoneiros mostraram isso. Nós temos o poder de parar o país, de imprensar políticos, de não aceitar que eles continuem, desculpa, cagando na nossa cabeça, esfregando e a gente sem reagir. Isso não pode acontecer. Agora, além de nos organizarmos, além de ter as nossas organizações fortes, eu fiquei sabendo que vocês foram chamados para uma reunião para discutir Maragogi. Eu
sei que o mundo está em crise, crise de governança, crise climática, crise financeira, crise de guerra para todo lado, um desgoverno, uma ambição, uma usura sem explicação. Mas eu sei também que no meio desse inferno, eu vou falar assim, tem pequenos oásis, tem lugares melhores que outros, tem situações melhores que outras. Tem países na pindaíba, eu vou falar assim, mas tem países melhores, onde a qualidade de vida é melhor, onde o jeito de viver é melhor. Se nós partirmos para o Brasil, tem estados em situação difícil, tem estados em situações melhores, onde o IDH é melhor. Se nós partirmos para os nossos estados, tem municípios em situação crítica, tem municípios em situação melhor. E nessa reflexão, está na hora de vocês olharem para Maragogi. Eu conheço Maragogi, já estive aí várias vezes visitando Jair e conheço a cidade. Vocês têm um mar lindo, né? Uma riqueza, sabe? É uma coisa natural, de graça que vocês têm. E que vocês, se souberem usar bem isso, vocês podem ser um exemplo. E aí interessa para mim. Eu fui visitar Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, e fiquei entusiasmado com o que um grupo de empresários estava fazendo naquela cidade. Eles pegaram a prefeitura e fizeram daquilo uma coisa linda. Como é que está Maragogi no ranking, eu vou falar assim, alagoense? É o melhor município ou tem municípios melhores? O que vocês estão dispostos a fazer por Maragogi? Quando eu falo fazer por Maragogi, é porque eu sei que quanto melhor Maragogi for, melhor para as nossas empresas. Quanto melhor o povo viver, melhor as nossas empresas vão faturar. Por isso eu acho que o empresário precisa aprender a olhar além das empresas. Nós temos que ver além das empresas. Nós temos que nos importar se o povo está na miséria ou se o povo está bem. Porque quanto melhor o povo estiver, melhor para as nossas empresas. Isso faz parte. O nosso universo empresarial vai além dos portões das empresas. A gente tem que entender isso. A gente tem que aprender que a rua é nossa, que o posto de saúde é nosso. Interessa para nossas empresas que o povo esteja sendo bem atendido, que a rua esteja arrumadinha. E se a gente não resolver brigar por isso, mas tem que brigar mesmo, não é na conversinha não, isso tem que ser na pressão. Isso tem que ser na pressão, não é... As nossas empresas têm que ser mais importantes para nós do que a Câmara de Vereadores, a Associação Comercial, o Sindicato Empresarial, tem que ter mais força do que o setor público. É empregado nosso, eles não podem fazer o que fazem não, a gente vem aceitando isso covardemente. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Que mundo que a gente vai entregar para eles? Que tipo de gestão, que cultura de gestão a gente vai empregar? Então eu acho que está na hora que o povo de Maragogi, empresários, trabalhadores, precisam entender que Maragogi pode ser muito melhor, pode ser um exemplo para o Estado. Quando eu disse que interessa para mim, porque o exemplo que eu vi em Lucas do Rio Verde mexe com o meu brio, mexe com a minha vontade de ver minha cidade diferente. Se Maragogi virar um oásis, virar um exemplo de educação, de saúde, de desenvolvimento, vai ser bom para Alagoas, vai contagiando os outros municípios e as coisas podem ir mudando dos pequenos municípios, eu vejo assim.
Então, eu se pudesse pedir para vocês, eu pediria o seguinte, olha, acreditem em vocês, acreditem no potencial econômico da cidade, sonhem com essa cidade melhor, trabalhem por isso, estudem, montem escolas para empresários, montem treinamento para mão de obra. Pensem grande, pensem num futuro grande. Eu acho que votar é importante, que eleger pessoas melhores é importante, mas eu acho que a consciência popular, o sentimento cidadão, a cidadania tem que brotar e o povo tem que aprender a se impor, independente de quem esteja na prefeitura. Agora, se vocês querem votar no Jairo, o Jairo não aprendeu malandragem. Os pais do Jairo não ensinaram a desonestidade para o Jairo. Se ele aprendeu, mas não foi de nós. Nesses 47 anos de empresário, eu não fiquei rico, mas eu não baixei a cabeça. Eu sempre fui do contra. Eu vejo a coisa errada, eu sou contra. Não adianta, eu sou contra. E o Jairo viu isso a vida inteira. Se vocês quiserem apoiar essa disposição do Jairo, se vocês quiserem votar no Jairo, eu digo tudo bem, mas se o Jairo se eleger, vocês precisam continuar juntos. Vocês precisam acompanhar. Vocês precisam sentir ciúme se vocês verem um funcionário fazendo besteira com um carro, se vocês verem alguém jogando lixo na beira da rua. Vocês precisam sentir isso. O Jairo sozinho não vai dar conta de ver tudo. Tem que ter gente ajudando, tem que ter gente com o mesmo sentimento dizendo: Maragogi vai ser diferente. Tem que ter um sentimento desse na maioria. Unanimidade a gente nunca vai achar. Sempre vai ter alguém torcendo contra, trabalhando contra, mas a maioria do bem tem que botar o pé na parede e não aceitar. Tem que brigar. Eu talvez tivesse que dizer uma última coisa para dizer para vocês, olha, nas nossas empresas nós somos soberanos. Eu mando, eu demito, eu mudo, eu faço o que eu quiser. Agora, quando você parte para o coletivo é diferente. Você tem que ter paciência, você tem que ter capacidade de convivência democrática. Tem que reunir, tem que discutir, tem que tomar decisão coletiva. E aí você vai para a reunião, chega lá, você não conseguiu falar, a reunião foi mal conduzida, a tua proposta não passou, e aí você enfesa, volta para casa, não vou lá mais. Não é assim. A gente tem que aprender que na democracia uma hora você ganha, uma hora você perde, e quando você perde, você tem que ter humildade para acatar a decisão da maioria. Se a maioria decidiu, provavelmente deve ter razão. Eu não concordo, mas deve ter razão. E eu não posso boicotar a decisão da maioria. Um governo democrático implica em muita discussão, em muita participação. O sonho nosso é eleger alguém que resolva todos os nossos problemas. Isso, além de não ter possibilidade de acontecer, é impossível. Uma pessoa sozinha, ou 10 pessoas, ou 50 pessoas, não dá conta de ver tudo de errado que acontece em Maragogi, ou tudo de bom que pode acontecer e não está acontecendo. O povo tem que se envolver e tem que encontrar canais. O Jairo tem que se preocupar em criar canais que facilitem a participação popular, que organize, que crie meios do cidadão lá da periferia, ou do agricultor, ou do empresário, dar palpite, dar sugestão. Tem que criar meios, tem que pensar nisso. Mas enfim,
Eu torço que Maragogi tenha um futuro melhor e, repito, isso é bom para mim, porque se Maragogi passar a ser um grande exemplo para o Brasil, eu não sei se vocês se lembram, mas Colatina é um município que andou na mídia muito tempo como exemplo de gestão, de uma pessoa simples que fez uma gestão boa. Lucas do Rio Verde foi manchete o tempo inteiro como um exemplo de gestão. E se Maragogi também for, é bom para o país inteiro. Vai mostrando que é possível, que é possível, que é possível. E o município contagia o outro, e daí a pouco contagia o estado e pode influenciar o país inteiro. Se Maragogi for bem, para mim que estou a mais de 2.000 quilômetros de distância, também é bom. Sonhei muito em deixar um ambiente empresarial bom para os meus filhos. Não avançou muito, mas continuo brigando. Continuo brigando e vou morrer brigando. Boa sorte para vocês. Avaliem bem a atuação de cada um. Avaliem bem como é que vem sendo a vida em Maragogi, se pode ser melhor, se os potenciais econômicos podem ser melhor aproveitados. Lutem por isso, criem coragem de botar o pé na parede, de mostrar insatisfação. Não fiquem. Eu nunca baixei a cabeça para político, não fiquei rico, não fiquei rico. Mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês, o meu primeiro CNPJ é de 77. Nunca baixei um CNPJ para esconder uma dívida fiscal, nunca fiz um refis. Não fiquei rico, mas não baixei a cabeça para esse estado corrupto e bagunçado que é. Tenho orgulho da minha capacidade de ser encrenqueiro, não tenho vergonha. Eu acho que o brasileiro tem que aprender a botar o pé na parede e dar um basta nessa bagunça, porque estão bagunçando o nosso país bonito. Boa sorte.